Olá, pessoal. Um abraço para vocês nesta quinta-feira, 12 de junho. Pois é, estamos começando o melhor programa do rádio e do YouTube do Brasil. Começando aqui hoje, certamente, homenageando o nosso comandante Jânio de Freitas, que agora já de posse dos seus 93 anos, participa aqui conosco, nos ensinando, brincando, alegrando, falando coisas sérias e tudo mais. Essa é uma figura fantástica, ele, né? Outro dia teve um vídeo aqui que falava sobre ele e ele pediu, eu não me lembro para quem foi, ele disse: peça as suas odaliscas para mandar o texto desse vídeo. Eu não estou lembrado, não. Mas nós estamos transmitindo através da Metrópole FM, YouTube, metro1.com.br, canal Bob Fernandes. Então, Jânio, Sérgio e Bob, bom dia para vocês. Eu não almocei, para mim é bom dia. É a primeira palavra ao nosso comandante em chefe, nosso líder Jânio de Freitas. E aí, Jânio, como é que você está? Nosso xamã. Nosso xamã. Como é que você está, Jânio? Eu estou em um dia chuvoso, embora não esteja chovendo agora. E quero começar homenageando um casal de brasileiros naturalizados, são peruanos de origem, o doutor Júlio César Acosta e a doutora médica também, ele cardiologista, ela infectologista, doutora Silvia Carles. Eles decidiram representar com uma denúncia contra o governador Tarcísio de Freitas, carioca que governa São Paulo, portanto, carioca de meia tigela ou menos, e denunciá-lo por falta das devidas iniciativas para que seja feita justiça pela morte de seu filho, Marco Aurélio, estudante de 5º ano de medicina, morto aos 22 anos, por tiro de um PM paulista que está em plena atividade em São Paulo, normalmente nada nenhum, como se nada houvesse acontecido. Ele e seu companheiro, também soldado da PM, por ocasião da morte do rapaz. Esse casal toma a iniciativa que todos os pais, irmãos, amigos dos mortos pelas PMs brasileiras deveriam adotar. E as entidades internacionais que se ocupam de direitos humanos, de justiça, e denunciar essa ferocidade que é consentida às polícias brasileiras, polícias militares em especial, e mais do que consentidas, são incentivadas
E Tarcísio de Freitas agora já se dedica à formação de pessoas do tipo desses homicidas de PM desde crianças, que sejam já em crianças, como mostramos rapidamente aqui na semana passada, que sejam já ensinadas, que devem seguir o brado em que são postas agora a berrar, a cantar nas escolas cívico-militares. Não são uma coisa nem outra. São escolas de deseducação, em que as crianças são levadas a berrar juntas os brados: vou te prender, vou te matar. Esse casal de médicos, de brasileiros naturalizados, honram a brasilidade que receberam e nos honram a todos nós que prezamos os direitos humanos e repudiamos esse tipo de polícia que tantos governos estaduais, passados e atuais, mantêm e incentivam. Muito bem, já. Aqui no Rio tivemos o caso do Iron, né? Esse menino. Diga, Sérgio. Não, essa onda de violência, eu ontem estava vendo uns dados que o Brasil está produzindo mais feminicídio do que petróleo, minério de ferro, soja, entendeu? É inacreditável. A média de quatro mulheres assassinadas ou violadas por ano, quer dizer, por dia. Por ano são 1.500, né? Aí no fim de semana no Rio teve um assassinato, uma festa junina. E não é porque se fosse a polícia, porque é a política, né, Jane? Porque isso é um projeto militar de poder. O capitão Tarcísio do Exército já anunciou que agora em agosto 102 e depois no total 322 ou 302 escolas cívico-militares espalhados pelo Estado, sendo o atual secretário de Segurança Pública, o SS Derrite, responsável por tudo isso, o responsável não principal, mas o responsável direto, candidato ou ao governo do Estado ou ao Senado. E domingo saiu uma matéria, obviamente que ali é um jogo dos dois, né, dizendo que não, o Tarcísio não está satisfeito, não está satisfeito, mas ele vai sair agora, não, vai sair em dezembro. Quer dizer, ele tenta amaciar a sua imagem de truculento, vai sair lá em dezembro. Então, não além da polícia, é um projeto político, né? Porque se não, você mas tem, bota um cara Bob, você... Bob, tem uma coisa fundamental aí que Jânio falou, que é o seguinte: além de toda essa violência, e que você vem falando também, Jânio até tinha mandado, eu estou até vendo se a gente consegue ver de novo, essa coisa das escolas cívico-militares, você começa... Aí, ó. Sou taticano maldito! Sou taticano maldito! E vou pegar você! E se eu não te matar? Eu vou te prender! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! E nas infiltrações! Você vai lembrar de mim! Sou taticano maldito! Pois é, quer dizer, se a gente tem conversado aqui ao longo do tempo que a instrução dos nossos militares induz a eles acharem que tem esse papel de preservar e de ser árbitro do Brasil,
você agora está pegando crianças, não é? Para ensinar eles, eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou te prender, pô, aí, rapaz, é de lascar, não é? E lembrando, Mário, lembrando que as PMs são forças auxiliares do Exército, constitucionalmente falando. E quando eu falo um projeto de poder militar, depois, quando a gente entrar no assunto, falaremos disso, o julgamento na segunda-feira e na terça deixou claríssimo isso aí, como é que essa coisa anda, como é que ela é tocada, né? O Mauro Cid entregou a rapadura toda, mas na hora devida falaremos desse tema. Vem cá, por acaso vocês se lembram quando houve a morte de estudante, foi mais de um, durante um trote? Foi em quartel só ou foi em escola militar também? Eu me lembro, mas não me lembro exatamente onde foi. Há pouco teve outro caso. Há pouco tempo teve outro caso. Teve da Marinha agora. Está tendo um caso da Marinha, vi a semana passada, só não me lembro exatamente onde. Eram mordidas, dedadas e pauladas com vassoura. Semana passada mesmo eu vi. Não me lembro se foi no Rio, onde é que foi isso. Isso à guisa de trote. A guisa de trote dos que estavam se formando, primeira fase na Marinha e tal. É de uma selvageria, né? Essa instituição trote, né? Agora, Jânio, vamos começar aí, se você quiser, falar sobre, primeiro, depois a gente vai chegar no Congresso, que tem coisas fantásticas também. O depoimento dos acusados da tentativa de golpe no Supremo Tribunal. Você quer falar disso, Jânio? Eu não tenho muito a falar, a não ser observar que os mesmos que criam esses brados de vou te matar, vou entrar na tua mente, vou te prender, lá tem feito um papel simplesmente vergonhoso e medroso e covarde. Lembra-se do que o Braga Neto disse a respeito do general Freire Gomes, porque esse general não quis aderir, tirou o corpo na hora em que esperavam que ele se juntasse ao golpismo. Lembram-se o que foi? Eu não vou dizer aqui. É um cagão. Isso. É um cagão. Depois Quem ele está mostra... negando que não foi bem assim. Quem é que se mostra agora como tal? Não é o Braga Neto, tão comportado. Não é o Bolsonaro pedindo desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. E o general Heleninho? Heleno Pequeno. Que não foi capaz nem de enfrentar as perguntas que lhe seriam feitas pelos ministros do Supremo que participavam do interrogatório a esses réus. Ficou calado. Vocês lembram que na Avenida Paulista, em 2021, o Bolsonaro gritava para o Alexandre Moraes, deixe de ser canalha. E chegou o Mansinho e viu Mianda, era um gatinho. Tem até. Vamos ver um vídeo aí desse Bolsonaro. Passa aí. Vamos ver aí, peraí. Aí, ó. Vá, bota. Tem um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí.
O que o Barroso está levando? 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Que vergonha, né? Com fralda. Essa intenção, o senhor me desculpe. Esse era o cara que ia mandar, já estava articulado para o assassinato de Alexandre de Moraes e de outras pessoas. O Brecht dizia, triste do país que precisa de heróis, nós fizeram desse cara um mito. Imagino. Mas, ô Mário, Tem. eu acho que vou dar uma rememoradazinha desses personagens em relação a esse julgamento, né? O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, prestou depoimento à Polícia Federal em 1º de março de 24. Então, na condição de testemunha. Sim. Ele entrou sob suspeita e saiu como herói porque se noticiou amplamente, sem desmentidos, que ele havia ameaçado Bolsonaro de prisão se tentasse um golpe. Há 3 semanas, interrogado por Moraes, o Freire Gomes negou inicialmente a ameaça de prisão e o Moraes então alertou: ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal ou está falseando a verdade aqui. Diante do aviso o general disse não ter ameaçado Bolsonaro de prisão explicitamente, mas sim ter alertado o então presidente sobre as consequências jurídicas caso ele saísse dos aspectos jurídicos, ou seja, ameaçou sem ameaçar, depois recuou, avançou, é isso. Os amigos e as amigas que nos acompanham aqui no canal sabem que desde o 8 de janeiro, que eu não confio, nunca embarquei nessa de nós, vilões e heróis. E no interrogatório do Mauro Cid, entre as coisas mais reveladoras que eu vi, foi o que ele disse, não sei se querendo dizer ou sem querer dizer, mas disse. Primeiro, disse que nas suas redes, os militares, redes tipo WhatsApp, Telegram, Sinal, o alto comando, a artilharia, os forças especiais, são os filhos pretos, isso ele citou, trocavam conversas, impressões, falavam sobre a marcha dos acontecimentos, disso que nós chamamos de golpe. Ele disse isso textualmente. Depois disse que as manifestações diante dos quartéis tiveram primeiro o apoio tácito dos comandantes e depois, isso é um fato, o apoio formal com a nota aos brasileiros do dia 11 de novembro, onde eles disseram que os militares, as forças armadas eram moderadoras e que garantiam o apoio às manifestações, etc. O que se pedia nas manifestações? Ditadura, AI-5, intervenção militar, eles deram apoio. E que disse também que a inteligência do Exército estava infiltrada no QG do Exército em Brasília e também, como é óbvio e por obrigação, em todos os quartéis, diante de todos os quartéis. Isso dito pelo Mauro Cid é a escancaração da verdade. As cúpulas sabiam de tudo. Não agiram ou não informaram o governo futuro porque não quiseram. Ou porque isso era parte do projeto militar, esse que segue com 152 militares eleitos nas urnas e 856 policiais e forças de segurança eleitas nas urnas passadas, ou por falta de ambiente externo, coisa que o atual comandante Tomás Miné, dias depois, 2 semanas depois do 8 de janeiro e antes de ser nomeado comandante, numa conversa com os seus do 2º Exército, o Exército do Leste, disse que faltava apoio externo, que o Brasil ia virar um pária no mundo e ia ter sangue nas ruas. Por isso me chamou muito essa fala
do Mauro Cid. Ele estava designado para chefiar exatamente o quê? As forças especiais dos Kids Pretos, que são tidos como o suprassumo da inteligência e tem treinamento no exterior, além de no Brasil. Então, a pergunta me pareceu que ele estava esperando, ou ele esperava que alguém perguntasse, mas quais são os militares, os chefes militares aos quais você se refere que estavam conversando nas redes sociais? Ninguém perguntou. Ou então, ele disse tudo aquilo sem perceber. E se ele disse tudo sem perceber, a gente tem que se perguntar que inteligência é essa? Que o cara hiper preparado, que vai chefiar os Kids Pretos, que são os reis da Coca-Cola, chega lá e entrega tudo, percebendo que estava entregando ou sem perceber. Mas que ele entregou, entregou. Como se precisasse, né? Porque me pareceu sempre óbvio que isso era muito mais amplo e mais profundo do que esses 4, 5 ou 6 que conseguiram pegar até lá, que era o que a chamada correlação de forças permitia e permitiu, né? Mas acho que ele entregou. O Lula entregou também a sua claque, né? Hã? O Lula entregou a sua claque, né? São todo um bando de malucos que estavam acampados. O Lula entregou, falou que eram todos malucos. Malucos de sempre, que ele falava. Os que estavam lá acampados. Mas o Bolsonaro entregou, né? O Bolsonaro. Ah, falou Lula. Não, o Bolsonaro... Desculpa, eu tô com o Lula na cabeça, lá todos nós. Ele se referiu aos que foram em defesa dele. Um bando de malucos. Quer dizer, mas ali, aquela fala dele, aquela cena toda, lembremos que o Alexandre de Moraes, ele surge nesse tamanho da política quando ele investiga uma ação de um hacker contra a mulher do Temer, a Marcela, descobre quem era o cara no dia 10 de maio, e no dia seguinte se torna ministro da Justiça e depois chega ao Supremo. Então ele conhece essa linguagem, por isso proibiu o Bolsonaro de usar 12 vídeos e conduziu daquela forma a sessão para que, mesmo assim, o que o Bolsonaro fez foi o tempo todo falar para as suas redes, fazendo cortes, tudo aquilo foi feito cortes, para poder entrar nessa linguagem atual. Mas tem uma coisa, Bob, tem uma coisa aí, é o seguinte: Bolsonaro estabeleceu uma escala de valores e botou Alexandre de Moraes como o mais valoroso, 50 milhões. Os outros eram 20 e 30. Quando chegou em Alexandre foi 50 milhões. E aí, já? Arrepiou que nem um gatinho. Ainda convidou Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele na próxima eleição, perguntando se podia fazer uma piada. A outra que ariu, rapaz. Que a resposta, declino. Se fosse na semana seguinte, ele convidaria para dançar uma quadrilha, né? Ele fez de tudo. O problema, como a gente vê isso, Mário, e o que a gente viu ontem no Congresso, tinha visto com Marina há pouco tempo, e ontem com Haddad, que aquela cafajestada toda, isso é profundamente educativo, porque as pessoas estão assistindo. Como é YouTube, é rede social, criança, adolescente, está todo mundo vendo aquilo. O padrão de comportamento, se aquele é um padrão de comportamento do Congresso, o que me espanta é que o senhor Mota, né, Arthur Mota, né, ele não percebe. Ele está de sacanagem, Estou misturando os dois. Ele está fazendo de sacanagem, rapaz. Arthur Mota já... o Malévolo Bob Fernandes. O Lira é isso. Mas ele não percebe que aquilo ali... Ele é o presidente daquilo, cara. Como é que ele permite aquilo? Como é que eles permitem aquele espetáculo? Tem uma imagem aí, eu acho que está com o Danilo, ô Mário. Bota aí, bota a imagem, é bom. Vai. São 2 vídeos colados. Vai. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube. O governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. E o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer, vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com o espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. É um pouco de molecagem, sabe?
Isso não é bom para a democracia. Já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões. Que vergonha. Ô Jane, você já acompanhou alguma coisa parecida com isso assim, Jânio? Na rua, né? Na antiga Geral do Maracanã. Mas, Mário, você sabe quem são... A Marina... Hã? A Marina fez um pronunciamento a propósito, que eu quero ler aqui rapidamente, porque me solidarizo inteiramente com esse pronunciamento dela. Mais uma vez me solidarizo com Marina Silva. Diga. Diz ela: infelizmente, interesses alheios ao país tentam interditar o debate público e a apresentação de soluções para o Brasil. É exatamente isso. É exatamente isso. E o Haddad fez muito bem em, afinal, tomar uma atitude do gênero de atitudes que tem faltado tanto a esse governo, que tem engolido sapos demais, com uma tolerância, uma concessão à falta de educação, de decência, de ética, de moralidade, de honradez, de tudo. É preciso encarar os portadores dessa desqualificação à altura em que eles merecem, e dizer a eles o que eles merecem ouvir, e dizer ao país quem são essas pessoas, como fez o Haddad, e qualificar as atitudes que eles tomam, como fez o Haddad ao chamá-la de molecagem. Esses três, Jânio, que aparecem ali, só uma brevíssima biografia dos três que aparecem depois gritando Fujão. Um é o Nicolinha Ferreira, que destinou 1 milhão em emendas para Nova Serrana, cidade de 100 mil habitantes, onde seu tio Enéas foi candidato derrotado a prefeito há pouco. E o primo Gleicon, filho do Enéas, há semanas foi preso com 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. Para desviar do assunto, é que o Nicolinha faz esse tipo de espetáculo, porque não vão perguntar para ele sobre o seu primo, seu tio, etc. Imagine o que o Nicolinha diria se o primo do Haddad tivesse sido preso com 30 quilos de maconha. O que o seu Nicolinha não faria no Congresso? O outro é o deputado José Medeiros, que já foi senador, teve seu mandato cassado por falsificação na ata de convenção. Feroz defensor da cloroquina de Bolsonaro na pandemia, foi investigado também por injúria racial contra uma militante a quem ele chamou de mulamba. Ela defendia investigar parlamentares da CPI da Covid. O PGR entendeu ser injúria simples, cuja ação penal só poderia ser aberta mediante queixa, o que não foi feito. E o terceiro, Marco Infeliciano, é o deputado que se notabilizou por 2 atos. Um, chamar os descendentes de africanos de amaldiçoado, e outro é porque ele usou o dinheiro público, R$ 157 mil,
para colocar os seus novos dentes, desde que ele pagasse da vida. Mas não, ele usou dinheiro público. Esses personagens aqui estão lá xingando e vaiando. E eu pergunto, o que o senhor Mota, presidente da Câmara, faz? Ele não percebe que isso é uma desqualificação e é uma educação de milhões de pessoas sobre o que é ser um parlamentar? Não, e ele tem sido acusado de mudar de opinião toda hora, né? Ele é o Maria vai com as outras. Não é a marmota que se mergulha debaixo. Exatamente. E está naquele dia que as coisas voltam para trás, o tempo para, né? É isso. É a marmota mesmo. É isso, gente. E aí, Bob, você tinha outro assunto que queria falar? Olha, eu acho que um assunto importante, embora ainda falte definições importantes a respeito, né, faltem definições, é que o Supremo aprovou, ainda faltam alguns votos, mas já fez maioria para isso, a responsabilização das redes sociais, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, por conteúdo ofensivo que seja publicado pelos usuários, mesmo que não tenham recebido antes ordem judicial para tirar o que foi publicado. O placar no STF estava 6-1, contando 2 votos de hoje, né? Mas deve chegar a 8-1. Mas há várias posições sobre como serão responsabilizadas, isso não tá decidido ainda. Essa medida não seria necessária se as plataformas, inicialmente de tecnologia, que se transformaram em grupos de comunicação e de informação, não tivessem se transformado no que se transformaram. E não controlam a si mesmas, porque qualquer regulamentação, qualquer controle vai contra a natureza do negócio. Regulamentar é ir contra a natureza desse negócio, como está posto. Porque esse modelo de negócio, não só no Brasil, a gente tem falado disso o tempo todo, está aprofundando o que há de pior na humanidade. E desde a volta do Trump, basicamente, isso avançou brutalmente. As plataformas atribuem seus movimentos cada vez mais ao desejo do usuário. Isso a gente ouve até quando você consulta o Gemini, ou o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Eles dizem que cada vez mais os usuários querem informação, entretenimento, seja o que for, num pacote curto, coisa de 2, 3, 4 minutos. O que as plataformas não dizem, caros amigos, é que esse desejo do usuário é moldado exatamente pelas plataformas, que para faturar mais, eles impulsionam o que lhes interessa, que seja curto e que seja polêmico, para não dizer violento, enquanto, ao mesmo tempo, encolhem o que seja algo que eles entendam como excessivamente grande. Por quê? Porque eles querem faturar, querem violência, querem audiência, querem clique a qualquer custo. Esses espetáculos que nós vimos na Câmara dos Deputados imediatamente caem nas redes e tem lá centenas de milhares de pessoas assistindo. O que eles estimulam? Ou um lado ou outro? A ira e o ódio. As pessoas consomem aquilo para sentir raiva, para poder xingar. Isso é que tem sido. É isso que está acontecendo. O dito usuário se acostuma à velocidade. O que chamam de textão está proibido. Por quê? Porque eles encolhem quando você tem algo maior. Esse programa, por exemplo, eles não vão exibir, é 1 hora, não interessa, não vai faturar o que eles querem, entende? Eles dizem o quê? Que são os algoritmos que determinam tudo. Só que eles treinam os algoritmos. Essas plataformas são braços de construção de poder, não só no Brasil, no mundo todo. E o TikTok chinês é um outro exemplo. Tanto que o Trump está querendo que ou o TikTok terá um dono americano nos Estados Unidos com sede lá dentro, ou será banido. Está ameaçando o tempo todo. A posse do Trump teve uma foto que marca o século XXI. São lá Zuckerberg, dono da Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, Jeff Bezos, dono da Amazon, também do Washington Post, Sundar Pichai do Google e Elon Musk, dono do X. É isso. Esses caras é que estão controlando o jogo. Teve um racha agora porque o Musk saiu. E a gente já disse aqui antes que o Musk seria o bode na sala, embora seja um bode com capacidade de provocar grandes estragos para o Trump. Mas esses cidadãos, essas máquinas é que estão controlando o jogo. Então tudo que a gente está vendo no Congresso, a forma como foi feita a sessão do Supremo Tribunal, como o Alexandre jogou e eles jogaram,
é parte desse pacote, todo mundo usando isso de um jeito ou de outro. Então, isso tem que ser regulamentado. Agora, senão... eu queria voltar a uma declaração de Jânio na semana passada, a respeito da reeleição que existe e ainda não se fala em derrubar, mas continua. E Jânio foi muito claro ao dizer que, no entendimento dele, o presidente Lula deveria caminhar para essa reeleição ignorando esses acordos que sempre são feitos para poder se manter partidos ao lado, cedendo aqui, cedendo ali, cedendo não sei o quê. Essa última eleição dos dirigentes do Congresso pareceu uma maravilha, Alcolumbre de um lado, esse doutor Huguinho do outro lado, e no final, rapaz, continua a mesma coisa. E o presidente fica nessa... Ô, Jânio, fale um pouco mais sobre isso que você falou semana passada e renovando outras coisas sobre isso, por favor. Eu? Sim. Olha, Mário, eu tenho a impressão de que tem faltado iniciativa ao governo, particularmente ao presidente Lula, talvez por desânimo, por cansaço dessa realidade estúpida e assumiu a forma a aparência de política aqui no Brasil, porque ele dispõe legalmente de instrumentos para encarar essa situação, para encarar as más intenções provenientes de partidos políticos, do próprio Congresso, ou de lideranças do Congresso, em relação a propostas, a decisões, a atitudes em relação aos problemas brasileiros tão necessitados de iniciativas. Vou citar um recurso, por exemplo, que o presidente tem, os ministros têm, e ninguém usa. A televisão pode ser convocada a ceder espaço para que o presidente fale à nação, explicando cada iniciativa que ele venha a ter e cobrando da população expressões, atitudes, manifestações contra ou a favor dessas medidas, para se contrapor à resistência gratuita, como disse a Marina, contrária ao debate e frequentemente contrária aos interesses do país, e que não encontram resistências parlamentares, que não encontram, de outra parte, resistências também para enfrentá-las. O Congresso hoje assume no Brasil uma posição, uma atitude de poder executivo. O governo está obrigado a fazer o que o Congresso quer. Tá bom. Até aí, cabe na Constituição. É uma decisão do Congresso. Mas qual é o fundamento que essa decisão tem? Qual é a razão pela qual essa decisão do Congresso
deve ser implantado. É o caso do Imposto sobre Operações Financeiras, cujo aumento o governo propôs, tentou adotar, e o Congresso simplesmente disse não. Era para ser cobrado fundamentalmente a quem movimenta importâncias altas de dinheiro, especialmente dinheiro mandado para o exterior, como aplicação para negócios. Por que é que esse dinheiro não pode pagar um pouco mais de imposto? Quem paga imposto e não pode fugir dele é a população em geral. O imposto já está no preço. Não pense nunca que empresa, por exemplo, paga imposto. Não paga, não. Que o empresário, o dono dessa empresa, paga imposto. Não paga, não. Quem paga é quem compra o objeto produzido ou comercializado, vendido por essa empresa industrial ou comercial, porque o imposto já está incluído no preço. O imposto vai no preço. E quando você paga alguma coisa que você compra, você está pagando, você está dando ao comércio, que por sua vez deu à indústria, então você está dando ao comércio e à indústria o dinheiro do imposto que eles vão pagar. Vão pagar com o seu dinheiro de consumidor. O seu dinheiro ganho com trabalho, com salário que você recebe para comer, sustentar sua família. Esse IOF incide sobre esse dinheiro ganho pelo empresário com impostos pagos pelo consumidor. Esse imposto não pode aumentar? Faça direito às contas que você vai verificar que não custa nada ao empresário que berra, ao deputado que urra, ao senador que se revolta, porque o imposto vai aumentar 5%, 7%, 15%, 20%, 30%, 50%. Não faz diferença para eles. O imposto já está pago pelo consumidor. O que for aumentado, o consumidor é que vai encarar, porque o imposto vem na composição do preço final do produto. Vem o imposto dos acionistas, dos empresários, vem o imposto de toda a matéria-prima, vem todos os impostos cobrados à empresa e ao lucro da empresa. Todos esses impostos estão incluídos como custos de produção, custos da empresa, estão incluídos no preço que o consumidor vai pagar no supermercado, na loja de calçado, em todo lugar. Tem dois dividendos que serão atingidos, né, Jânio? Tem dois dividendos, LCI e LCA, por exemplo. Para dar um exemplo, fiz um cálculo ligeiro aqui. No mês passado, retrasado, quem eventualmente tenha 10 milhões no banco, recebeu de dividendos R$100 mil. São essas pessoas, ou os porta-vozes dessas pessoas, que não querem o imposto de 5%. Quem tem 10 milhões, quem tem 20 recebeu R$200 mil. Livre, sem nenhum imposto em cima. Agora, a jogada é feita assim e o Congresso está de novo dizendo que não vai aprovar. Por quê? Porque eles não querem que o governo tenha dinheiro, que o ano que vem tenha eleição.
Eles querem fazer a maioria no Senado, porque fazendo a maioria no Senado, poderão nomear os ministros do Supremo e tomar o poder por inteiro. O jogo político real é esse. É impedir o governo de governar, impedir que o governo possa fazer o que tem que fazer para ganhar a eleição ano que vem. Tanto a presidência quanto a Câmara dos Deputados e principalmente o Senado, que é onde você decide quem vai ser ministro do Supremo ou não, que é o poder final. É por isso que estão chantageando o tempo todo e vão lá, arrancam emendas, chega na hora, não vota. O senhor Mota, o Arthur Mota, como disse, né, o Hugo Mota, ele sabe qual é o jogo. Eles vão lá, dizem que é isso, é o país, país coisa nenhuma, é o jogo. Não estão nem aí para o país, estão aí para o jogo. Então, e como você está dizendo, Jânio, com 20%, disputando 20% do orçamento, que é uma prerrogativa do Executivo, do governo federal. Pois é, mas a falta de uma ação mais firme do presidente e acreditar. Eu me lembro já muitos programas atrás, quando se falava no acordo que Lula ia costurar com Arthur Lira. E Jânio virou e disse, não vai funcionar, ele não cumpre nada, ele pode dizer que vai cumprir, e a gente viu isso o tempo todo. E a gente continua vendo. Primeiro foi Marina Silva, agora Haddad. Você vê, vão para lá como se fosse uma churrasqueira para poder queimar e acabar, e a imprensa dizer, esse negócio de Haddad falar que foi molecagem, isso... não sei não, viu? A imprensa sempre recordando que pode ser o ouvinte, ou o usuário, o espectador de passagem, ou a pessoa que está nos assistindo e conversando com a gente. Os bancos, o sistema financeiro, são donos de 80% do noticiário que é lido nas redes, nos grupos de mídia digital. Então, eles formam a opinião pública. Não importa que o desemprego baixou, que a oitava economia do mundo, não importa aquela. Não importa, importa o que as pessoas estão sendo bombardeadas com. Antigamente, eu me lembro que dono de banco, corretor, não podia ter meio de comunicação. Eu não sei onde é que a coisa mudou. Como é que corretora, como é que banco é dono de um meio de comunicação? É dono da Exame, dono da Bloomberg, dono do Infomoney, dono de tudo. Banco Itaú, XP, Pactual. Como é que isso vai funcionar? E jornalista fazendo garoto propaganda de instituições financeiras, né? Isso. E é só dinheiro, gente. O futebol, por exemplo, você tem 20 clubes na Série A. 19 são financiados pelas bets. Isso aí é o cassino financeiro, tudo isso. E aí qualquer mordida que você vai dar nessa farra, não mexe no meu. Que tal a gente chegar um pouco lá nos Estados Unidos, onde as coisas estão quentes também, muito mais até do que aqui, com Donald Trump cada vez mais. Eu assisti uma conversa, uma entrevista feita com um juiz federal dos Estados Unidos. O repórter perguntava, quando o presidente da República deixa de cumprir uma lei e o senhor manda voltar atrás, ele não obedece, o que acontece? O juiz virou e disse, nada, porque aqui era da nossa cultura que o presidente e as autoridades respeitassem a decisão judicial. E o que a gente vê agora é um presidente da República que não respeita nada e fica tudo por isso mesmo. O ataque dele lá na Califórnia e todas essas coisas. Você acompanhou isso aí, Jânio? O que é que você acha? Eu acho que a chamada democracia do Norte, como gostavam de escrever aqui os puxa-saco, a grande democracia do Norte, tinha o grande ainda. Está mostrando o que é essa tal democracia. E o Trump dá agora
faz agora uma síntese em um gesto só. Esse envio da Guarda Nacional e de fuzileiros navais para Los Angeles é uma intervenção ilegal no estado da Califórnia. Esse envio de tropas só poderia se dar a pedido das autoridades californianas, por iniciativa do governo federal. Essa presença das tropas significa uma quebra, uma violação do regime federativo, que aqui no Brasil, o regime leva esse nome, o regime leva esse nome, República Federativa, gostam de dizer, mas os estados não mandam nada. O poder real é centralizado em Brasília e agora no Congresso. Nos Estados Unidos, não. Cada estado tem uma Constituição vigorosa e uma grande independência de decisão, a ponto, por exemplo, de você ter o aborto admitido num estado e não no outro, coisas desse tipo. No vizinho não é permitido, e por aí afora. Então, o Trump se torna, com essa intervenção, passível de impeachment. Nada menos do que isso. Mas, Jânio, tem com aquele Congresso dominado por republicanos? Pois é. Ele é passível, mas não será submetido a impeachment, porque os republicanos vão tentá-lo. E, Jânio, tem um fator importante aí que a gente estava falando minutos atrás. Tudo isso porque ele tem o quê? A Suprema Corte, maioria na Suprema Corte. Esse é o objetivo dos que aqui copiam sempre o que está sendo feito lá. O que eles querem é o domínio da Suprema Corte. Com a Suprema Corte, ele tá, por enquanto, juízes têm derrubado coisas, chega na Suprema Corte, aprova. Derruba, chega na Suprema Corte, aprova. Até o momento que esse dissenso vai ser muito grande. E aqui, por enquanto, é goleada, né? 6-1, gol contra de honra aí do Mendonça. Mas se ganham a eleição, fazem 2, 3 ministros, viram imediatamente. Sem contar que terão força para fazer impeachment, etc, etc. Imagine ele ganhando a eleição, ganhando o Senado, o futuro do Alexandre de Moraes. E vocês que são pessoas bem informadas, podem, por favor, me dizer por que é que a chamada mídia brasileira não dá importância a 5 ou 6 dias de motim na cidade de Los Angeles? Por que é que esse assunto é tão desprezado no Brasil? O que é? Qual é o motivo disso? Eu sei, ou eu estou enganado o assunto? 5 dias ou 6 dias de motim em Los Angeles, com envio de fuzileiros navais, uma tropa treinada para desembarque em situações conflituosas. É mandada para Los Angeles, não mais para Guadalcanal, nem para o Iraque, para Los Angeles. Para estar mais perto de Hollywood. Não, e agora já tem outras cidades também que estão se revoltando. Mais 6 estados. Não sei, mas com esse... Agora nós estamos chegando no final, eu gostaria de
apenas de citar aí, Jânio, que a situação de Gaza continua do mesmo jeito, não é? Continua do mesmo jeito, matando. Não está do mesmo jeito. Né? Estão matando mais. Matando pior. mais. Tá pior. O presidente da Argentina. Matando de fome. O presidente da Argentina foi para lá, Milei, para dar apoio. Agora, eu li aqui, rapaz, um artigo, eu não conheço ele, é vice-presidente de um Instituto Brasil-Israel, rapaz, que é uma análise fantástica, não é, sobre isso, botando a responsabilidade no governo de Israel, Netanyahu, mas feito de uma forma inteligente, hein? Quem é o cara? Quem é a pessoa? Eu vou tentar aqui pegar. Rapaz, olha, eu não conhecia ele de jeito nenhum, nunca tinha ouvido falar nem nesse instituto. Mas realmente, rapaz, eu vou te contar, viu? Eu fiquei muito bem impressionado com ele. Porque ele faz, eu não tenho aqui agora, não. Ele faz uma análise, rapaz. Aqui, as 3 verdades de Israel e o momento mais decisivo do Oriente Médio. Vou ver o nome aqui, é um artigo relativamente longo, mas excelente. Eduardo Wuzermann, com W. Eduardo Wuzermann, eu vou até tentar entrevistar ele. Ele é vice-presidente do Instituto Brasil-Israel. Rapaz, é lúcido, sabe, corajoso, porque você sabe que a maior parte da colônia judaica no Brasil apoia. Tem uma parte que não, mas os grandes dirigentes das grandes entidades que representam os judeus são de extrema direita, bolsonaristas, e acham que Lula é antissemita porque ele denunciou o Holocausto lá. Mas, olhe, hoje teremos reprise desse programa no canal Bob Fernandes. Amanhã teremos reprise na rádio, às 19 horas, e também no YouTube Metro 1. Muito obrigado a todos vocês. Jânio, meus parabéns renovados pela sua grande vida. Sérgio e Bob, para vocês se despedirem, um abraço para todos. Abraços para o aniversariante, Sérgio, Mário e as amigas e os amigos. E vamos à canjica. Pois é, pessoal, chegou ao final. Na próxima quinta-feira estaremos juntos. Reprise hoje, como disse, no canal Bob Fernandes, amanhã no Metro 1 e na Rádio Metrópole. Tchau, muito obrigado e até amanhã, que é sexta-feira, 13.